E sejam todas bem-vindas à imersão das deusas. Essa imersão das deusas tem o que falar. Estou muito feliz em compartilhar esses saberes ancestrais dos arquétipos das deusas com você. Eu quero me apresentar, meu nome é Janine Herrlein, eu sou terapeuta integrativa, escritora, cantora, empresária e taróloga. Também ministro curso de Master Reiki e fundei uma escola de espiritualidade, terapias naturais. Eu pensei assim, eu tenho que trazer algo que eles possam ir mais fundo, que eles possam, então, que vocês vão receber aqui um pedacinho da escola, com mais de 30 anos de materiais de estudos e práticas que eu compilei e trouxe aqui para vocês. Vou começar a contar sobre a deusa Afrodite. A deusa Afrodite é o nosso arquétipo que está ligado ao nosso chakra básico. A cor do nosso chakra básico é o vermelho, é a vida, é a nossa ligação com a terra. Esse arquétipo ele precisa estar na luz, porque quando ele está na sombra, eu vou falar da sombra que a gente já se conecta, já sabe, a gente não tem ação, a gente procrastina. Se tu já se levanta se arrastando de manhã, tu pode ter certeza que esse arquétipo está na sombra, muita dificuldade de acordar. Esse arquétipo está vinculado ao nosso chakra básico, que é... O chakra básico vai do períneo, pernas, joelhos e pés, né? Então, é toda essa nossa parte baixa, órgãos reprodutores, excretores, de filtragem, né? O primeiro e o segundo chakra, que é a nossa Afrodite Admiter. E essa Afrodite, ela carrega o poder da Kundalini, né? Nós temos uma serpente de energia que serpenteia toda a nossa coluna, e quando a gente consegue elevar essa serpente, chamada Kundalini, até o nosso chakra coronário, existe um grande orgasmo kármico não, harmônico com o universo, né? É como se fosse um gozo, mas não só, eu falo disso espiritual, né? Que é o êxtase e a felicidade de estar vivo. E às vezes a gente chega nesse momento quando nós estamos lá entrando num orgasmo, por exemplo, tântrico, né? Num orgasmo na hora de um ato sexual, por exemplo. Então, quando a gente eleva essa energia, e essa energia a gente pode elevar ela de forma espiritual também, não só em momentos, né, que a gente está se relacionando. Essa Afrodite, quando ela tá na sombra, ela não sabe, não reconhece o seu poder. Ela sente que não tá encarnada aqui na Terra, não sente o porquê que ela tá aqui. Não reconhece seus dons e talentos. Vive se relacionando com quem não gosta dela. Muitas vezes cria amores platônicos para o resto da vida e não consegue viver um grande amor. Tem problemas circulatórios nas pernas, torções, nas juntas de pés, joelhos, pessoas que estão sempre se batendo, que estão sempre caindo, que estão sempre batendo em quina de móvel, com as pernas roxas. Tudo isso são bloqueios do chakra básico e dessa Afrodite na sombra. A Afrodite na luz, ela se cuida, ela se gosta, ela se relaciona com quem gosta dela. Geralmente na nossa sociedade são pessoas que gostam de moda, de arte, praticam arte, trabalham com a beleza, com a estética, organizam um lugar maravilhoso, a casa sempre tem harmonia. Imagina, né? A Afrodite, ela é caprichosa, tem um apetite luxuoso. Ela gosta de cheiros, ela gosta de cores, ela gosta de luzes. Um jantar à luz de velas nunca vai ser sem uma flor na mesa, aquela mesa maravilhosa. E ela se dá isso para si, ela se dá para os outros, ela se dá prazer. Ela tem a parte selvagem integrada, a psique. Nós precisamos entrar em contato com a nossa mulher selvagem novamente. Esse arquétipo selvagem, não estando conosco, gera comportamentos autodestrutivos, né, de todo tipo. E esse chakra também ele pode estar muito excitado ou pouco excitado, né, com essa Afrodite na sombra. Pode ser, eu posso ser uma ninfomaníaca e me relaciono só com os instintos, não chega o amor no chakra cardíaco, só
apenas instinto. Eu não acho ruim se dar prazer, eu não sou puritana, não tem nada a ver com isso. Mas nunca se realizar, né? Querer um amor e não se permitir, se sabotar, não viver isso. E também a questão de estar num período sem o sex appeal, né? Num período não afrodisíaco, num período celibatário, num período que eu não me relaciono, eu não exploro a minha sexualidade, a minha energia criativa. E essa Afrodite, ela entra na sombra por diversas questões, né? Pode ser, imagina, esse chakra básico que corresponde à Afrodite, o arquétipo Afrodite, né, que é a deusa do amor, da beleza, da prosperidade, né? Esse chakra, ele precisa estar em equilíbrio para que a gente consiga prosperar aqui na Terra, para que a gente consiga ganhar dinheiro. Mas quando isso não acontece, né, a gente fala assim, mas aquela ali tá na sombra, aquela ali tá na luz, mas por quê? Porque esse chakra, ele guarda todas as nossas histórias infantis. Como foi a nossa criação, como foi nosso desenvolvimento infantil, sobre os abusos. Na faculdade de psicologia, né, isso em 97, 98, por aí. Numa das cadeiras, uma professora falou que 70% das nossas crianças no Brasil, isso na época, dado estatístico da polícia, são molestadas, são abusadas. E aí eu fico pensando, fora nas que não vão até a polícia, né? Fora nas que as mães não se separam do abusador, ou esse pai não se separa da abusadora, e essas crianças vão sofrendo, às vezes com a família, ou não contam para ninguém, e isso tudo fica registrado numa couraça pélvica que nós temos, que pode estar registrado ali abuso infantil, estupros, pode estar relacionado também a relacionamentos que foram muito abusivos, tanto psicologicamente ou não, o quanto que a gente se autodestruiu, né? O quanto que a gente bloqueou para botar essas dores para fora. Tudo isso fica registrado no nosso chakra básico, e a nossa Afrodite, ela entra na sombra. Então, assim, como trazer esse arquétipo Afrodite para a luz, né? Gente, uma psicoterapia é ótimo, né? Uma psicoterapia, dependendo do caso, do porquê que ela entrou na luz, porque agora que ela falou ali, né, dos pés, tornozelos, joelhos, os nossos pés são em contato com a Mãe Terra. Nós precisamos caminhar de pés descalços na Terra para descarregar a energia até eletromagnética de celular, de computadores, de qualquer aparelho que esteja ligado na luz, mesmo que não esteja funcionando, fica emitindo ondas eletromagnéticas e nosso corpo absorve. O que descobriram? Eu tenho que achar essa matéria para mandar para vocês. Um cientista e um médico descobriram, né, que plantas e cristais absorvem essa energia, que a gente já sabe, né, os antigos já sabem, e que caminhar de pé descalço na terra, hoje a gente fala muito sobre grounding, hoje tem muito material sobre isso, a gente já sabe que isso existe, né, para descarregar essas energias eletromagnéticas e se carregar com uma energia nova. Um dos primeiros módulos da escola é a primeira coisa que eu ensino, né, a se aterrar para poder descarregar a energia e para poder elevar a energia do corpo. A gente chega a esquentar com as técnicas. E também, assim, por exemplo, eu tô num lugar, tô num restaurante, tem um vampiro na minha frente, né? Um vampiro no mau sentido, né? Ali sugando a energia. Que aí a gente começa a ficar cansada e começa a se sentir mal. Existe um cabo de ancoragem que a gente faz na terra, que a gente não precisa estar descalço. E esse cabo fica sempre, então tu consegue descarregar a energia daquela pessoa que está vindo para ti, tu se mantém na mesma energia. Isso é muito legal. São práticas que é para uma vida, né? Existem várias outras técnicas também, eu vou chegar lá no plexo solar, mas essa é uma delas. Então, é de vital importância que a gente tenha uma integração com a Terra, aumenta o nosso sistema imunológico. Se não me engano, acho que é 20 minutos, 60% do nosso sistema imunológico. Ficar 1 hora num parque, sentar na grama, ir para uma cachoeira, ir para uma mata, ir para uma floresta segura, claro, né, gente? Melhora muito a nossa energia e também ajuda muito na manutenção do chakra básico, tá? Existem outras maneiras também de ajudar essa Afrodite. Quer se gostando, quer se arrumando, quer se olhando. Na escola existem vários rituais para se aproximar com essa Afrodite de novo, mas um deles eu vou ensinar hoje para vocês. Um deles porque essa Afrodite, vocês imaginam, ela já vem
com traumas, ela, né, tem a nossa infância ali, tem várias coisas. Mas aí daqui a pouco tem a história social, né? A mulher tem que ser magra, peituda, bonita, loira. Agora parece que tem que ser lisa, né? Andei vendo umas coisas horrorosas, racistas, fascistas, dizendo que gente de cabelo crespo é suja. Eu fiquei chocada, eu fiquei chocada. Então, assim, quanta coisa a gente tem que lutar e por que a gente entra? Porque a gente tem um padrão, gente, de beleza que é inalcançável. E a beleza da Afrodite, sim, né, as pessoas Afrodites, assim, se arrumam, se gostam. Eu não tô fazendo apologia a não se cuidar, mas essas coisas destroem as pessoas, né? A gente tem que parar de fazer isso. Quando chegar no plexo solar ali, eu vou falar melhor sobre isso, da gente aprender a segurar a linguinha, não falar besteira. Mas a beleza de Afrodite é uma beleza que vem de dentro, é uma beleza que expande para a aura. Sabe aquelas pessoas que vocês estão perto, assim, que é agradável estar com elas? Chega a ser assim, nossa, que coisa boa essa pessoa, bah, que paz que ela me trouxe, que delícia essa conversa, que finesse, que pessoa legal. É uma Afrodite na luz. Afrodite na luz irradia beleza. E a beleza é curativa, mas não é uma beleza só por fora, né? Aí eu digo assim para vocês, você tem que se arrumar, se cuidar, ter momentos de autocuidado, de embelezamento, de cuidar da pele, do cabelo de vocês, mas não é só por fora, é por dentro também. É aquilo que a gente se alimenta. Aliás, esse chakra na sombra, a compulsão alimentar, o aumento de peso, a obesidade está muito ligado à Afrodite na sombra e de não conseguir liberar essas proteções que geralmente vêm dessas situações de abusos. Por exemplo, tem mulheres que, na verdade todas, né? Não são só mulheres, mas mulheres que engordam muito porque sofreram algum tipo de abuso ou violência sexual e então, para não chamar mais atenção com o seu corpo, ficam enormes. Porque assim elas se sentem protegidas e que não vão ser alvo de caça. O que tarado não escolhe peso, né? Mas enfim, vocês imaginam tudo que envolve uma Afrodite na sombra. Né? É o meio social, é o meio educacional, que disseram que mulher não tem que ter prazer, que ensinaram a mulher a servir, a ser babá, a ser mãe, a ser psiquiatra de doido, e aí a gente vai achando que vai salvar todo mundo, e não é assim. Essa é a Afrodite. Tem alguns cristais que são excelentes para tirar a Afrodite da sombra. São os cristais que estão ligados ao chakra básico. Então, por exemplo, eu tô muito cansada, muito procrastinadora, eu penso em fazer alguma coisa, mas fica só no mundo do pensamento, eu não sento e não planejo e não faço a coisa acontecer. Eu tô sempre cansada, eu tô sempre para baixo, e não materializa as coisas que se propõe. Uma das pedras maravilhosas para isso é a hematita. É uma pedra regida por Marte e Vênus. Afrodite estão muito bem. Então a gente deve usar sempre assim na meia, quando tá em casa. Pode deitar e botar no pubis, né? Eu sempre digo para não introduzir pedras em nenhum lugar do chakra básico, porque teria que. Isso existe, né? Os Yoni Eggs são excelentes, mas tem que ser purificados, higienizados bem. Então não há necessidade, porque o cristal funciona muito bem. Se a gente colocasse em cima do pubis, pode ser até por cima da roupa mesmo, tá? Ou na sola dos pés, ficar um pouquinho deitado, vai ver TV, coloca a hematita lá e também carregar a hematita durante o dia, de preferência do umbigo para baixo, né? No bolso, numa correntinha, num tornozelo, a gente pode até usar num anel de mão também. A hematita tem várias funções no nosso organismo, inclusive sofre com circulação. Mas quando a gente usa aqui em cima, ela é uma pedra ativa. Então vamos supor, se eu já tenho palpitação, se eu botar ela aqui em cima, ela vai ativar mais ainda. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado e usar ela lá no chakra básico, que a gente sabe que não vai ter nenhum problema. Se vocês quiserem usar pedra, hematita em cima, embaixo lá, o ideal é saber muito sobre cristais, plantas, são que nem medicações. A gente precisa, né, o que
difere o veneno do remédio é a dosagem e o saber usar. Então, o que eu estou ensinando aqui para vocês, vocês podem usar tranquilo, que não vai fazer mal para vocês. Outra pedra muito boa para quem sofreu muito abuso de todas as ordens e precisa, novamente, né, equilibrar o masculino e o feminino, o yin e yang, né, as energias dentro de si, e não se auto-sabotar relacionamentos, ter prazer através do relacionamento sexual novamente, porque imagina, eu atendo todos os dias no tarô, né? São muitas, né, que sofreram violência e aí elas não conseguem ter prazer, às vezes, tipo assim, eu não tenho vontade de fazer, eu faço por obrigação, porque eu tô casada. Não fazem porque gostam e que sente prazer. Então, o Lingam Shiva auxilia no tratamento da superação desses traumas e da autossabotagem que vem deles. Então, é uma pedra maravilhosa, é uma pedra que traz conforto para momentos assim e para quando a gente tem crises de ficou celibatário, não quer mais saber. E, inclusive, quando a gente tá com esse chakra super excitado também, né? Quase como uma ninfomania. Porque, às vezes, essa parte mais ninfomania é como que nem droga, né? Ou a pessoa que precisa seduzir. O tesão dela é muito mais seduzir do que propriamente se relacionar. Então, né? Quantos aí já não pegaram pessoas que seduziram, foram exímias, tu cai e a pessoa, some. Né? Isso daí é também um arquétipo Afrodite na sombra. Quem nunca, né? E existem também essências para trabalhar com Afrodite, dentro desse chakra, claro. A canela e o cravo, então, quem tá num difusor de aromas, óleo essencial num difusor de aromas, óleo essencial puro. Por que eu não digo incenso? Primeiro, porque a maioria dos incensos não são a fragrância natural da erva, então não funcionam. Lamento dizer isso para vocês, sem contar que o incenso, quando ele é sintético, que são aqueles bem baratinhos que a gente compra, ele é um bom aromatizador de ambiente, mas faz um mal danado para o nosso aparelho respiratório superior e inferior. Então, quem é muito alérgico pode piorar, pode parar de sentir cheiros, pode entupir aqui os nossos canaizinhos onde a gente detecta, né? Entra essa molécula, ela entope ali. Então, tipo, é péssimo. E a fumaça, também a fumaça, mesmo que seja de ervas naturais, eu uso defumação, mas num lugar, por exemplo, quando eu vou atender um paciente meu, e eu ensino isso tanto para meus alunos de Reiki quanto da escola, nunca, se vocês forem atender um paciente e vocês usarem alguma coisa de fumaça, a fumaça sempre vai fazer mal. A diferença é que o pulmão, com os aromas naturais, quando é natural, ele consegue secretar, ele consegue limpar. E quando é artificial, esse aroma, poluição, descarga de carro, incenso que não é natural, pode ficar no pulmão, o pulmão não consegue. Né? Então, quem já tem uma predisposição aí a problemas respiratórios vai piorar. Então, nunca acendam, né? Aí a pessoa vai lá, tosse, e a pessoa tá dizendo assim, isso daí é porque é carregado, acendiu o incenso e não gostou. Não, carregado é tu de falta de informação, né? Então, se cuidem muito com fumaças, é bom usar em locais abertos ou locais que vocês possam abrir todas as janelas. Eu faço muita defumação de salvia na minha casa, eu faço de palo santo, mas as coisas são abertas, eu não fico atendendo alguém fechado dentro de casa, numa sala, prejudicando, né? Então, o ideal é que vocês usem óleos essenciais naturais e cuidem os bichinhos, porque às vezes os bichinhos não gostam dos óleos essenciais ou não se sentem bem, eles precisam sair do cômodo, né? Poder deixar o cômodo aberto para o bichinho sair. Então, uma gota no difusor de aromas, uma gota de cravo, então isso melhora também a nossa disposição, tira da depressão, né? Pé, joelho trancado, depressão, ansiedade, uma vontade de não viver e por aí vai, né? Então, outra coisa que ajuda muito, que é um auxiliar na depressão, para quem tá depressivo ou para quem luta contra isso há muito tempo, é o olíbano, né? A gente pode pingar uma gotinha aqui no chakra coronário todos os dias, que é para ir se levantar. Claro que vai estar no médico, vai estar no psiquiatra, vai estar tomando medicação, vai estar fazendo psicoterapia.
né? A gente está falando aqui de tratamentos auxiliares, que às vezes, né, a gente está lá ruim, mas não chega, né? Não sai dali, não sai da medicação, não sai. Então a gente pode trazer a natureza e esses saberes para a nossa vida, para a nossa saúde, para o nosso bem-estar e para outras cocitas mais que eu vou chegar lá. Então vocês podem estar usando então o oliva, a canela e o cravo, o gerânio e o ylang-ylang, que são altamente afrodisíacos. Então traz mais segurança para aquelas horas quando a gente está inseguro, traz mais segurança em relação à beleza, à nossa sensualidade, para explorar a nossa criatividade, para fertilizar as coisas que a gente quer, também são excelentes. E para quem tem ninfomania, que precisa se aquietar, inclusive tem pessoas que se tratam em relação a isso, a manjerona é a anafrodisíaca e pode auxiliar bastante nesse processo de não deixar tudo muito super excitado, muito ali, a milhão ligada no 220, aquelas pessoas que tu não consegue nem ficar perto delas porque elas não param, né? E isso é ruim. Por exemplo, uma pessoa que tem um excesso de fogo, eu falei também sobre os elementos, tem a live lá no Instagram, ela nem absorve direito os nutrientes, os minerais no organismo, né? Então também não é legal. Vai ter uma propensão a ter AVC, vai ter uma propensão a ter problema de coração, ataque cardíaco, irritabilidade, estresse e por aí vai, e ansiedade. Então a gente também tem que acalmar esse chakra. Esse chakra e a Afrodite, ela precisa estar com sombra e luz integrada, em equilíbrio. Vamos para outra deusa. A deusa Deméter. A deusa Deméter, ela está relacionada, Deméter, né? Que está relacionada à nossa mãe, ao nosso segundo chakra, que se localiza 4 dedos abaixo do umbigo, o nosso ventre. E aí o bicho pega, né, gente? Porque é como essa Deméter vai estar na luz, na sombra, dependendo de como ela foi criada, de como ela foi, se ela pode confiar em quem cuida dela, no pai, na mãe, ou quem fez esse papel na vida dela. Então, ela entra na sombra desde lá de traumas intrauterinos, de rejeição materna, de rejeição paterna, de rejeição de pessoas que estão na volta, de como olharam para essa mãe, se essa mãe estava pronta, se essa mãe quis abortar, mas depois quis, se essa criança foi desejada ou não, foi no susto, se quando ela nasceu tinha muitos problemas financeiros, tinha muitos problemas de relacionamento, se ela se separou nessa gestação, e também como essa criança, como vocês foram criados, né? Vocês puderam confiar no pai, na mãe, ou com quem fez esse papel com vocês? Eles foram carinhosos, eles foram atenciosos, eles foram acolhedores o tempo inteiro? Vocês puderam confiar? Então, vocês imaginem, né? A Afrodite lá embaixo, essa Kundalini, essa energia que serpenteia, né? Todos os nossos chakras. Essa Afrodite, ela tem que visitar a Deméter e trazer todo esse potencial que ela tem na luz, criativo, saber para que ela vale, o que ela vai fazer no mundo. Então, a Deméter, na nossa sociedade, é aquela pessoa que é muito importante para ela casar, ter a casa, os filhos, cuidar do jardim, fazer a comidinha, né? Então elas são donas de restaurante, administram um restaurante, fazem comida para fora, gostam dos bichinhos, são babás, são enfermeiras, são professores, vieram para cuidar do outro, né? Vieram para ajudar as pessoas e cuidar com muito amor e carinho. Bom, eu tenho um ladinho, né? Deméter, a gente tem todos os arquétipos, mais um vai ser dominante. Eu tenho a lua em câncer, então eu sou super mãezona. Quem chega em mim, eu tento acolher, eu tento abraçar, eu tento ajudar. Eu sou assim. Geralmente os terapeutas, né? Se preocupa mais contigo, se preocupa menos com os outros, né? Talvez por isso que eu tenho essa necessidade de entregar isso para o outro, né? De trazer essa cura, porque eu acho que quando um ser desperta, né? Por exemplo, principalmente com essa imersão, se dá conta, consegue curar seus processos, eu curo uma linhagem inteira. Isso é uma missão minha de vida. Mas o meu arquétipo dominante é lá a Perséfone, e vocês vão entender. Então, mas o que acontece com essa Deméter na sombra?
Quando ela é mãe, ela super protege os filhos. É aquela mala sem alça que tá sempre lá enchendo o saco da nora e não deixa, os filhos não se desprendem dela, não deixam eles se tornarem independentes. Então nós nos tornamos adultos, a gente não consegue adultecer nesse chakra, essa é a verdade. A gente fica para sempre adolescentes, querendo tudo na mão, querendo tudo para ontem, querendo passar em cima de processos, tendo muito problema também em liberar a sensualidade de uma maneira segura. Nossa, são inúmeros, né? Como é que é a tua família, se tu tem harmonia familiar com teus pais, se eles te doaram quando tu nasceu, essas pessoas que te adotaram, com quem tu viveu, se foram confiáveis, se te trataram com carinho. Então, essa é a dosagem de amor que tu vai ter pelo outro. E também, por exemplo, os filhos se casam, né? Vai todo mundo embora de casa e ela entra na síndrome, ela ou ele, né? Ou todas entra naquela síndrome do ninho vazio, estou sozinho. E aí o que, que acontece com essa pessoa? Essa pessoa é uma rabugenta na sombra, tá? Ela é obcecada pelas amizades, ela é obcecada pelo parceiro, ela tem muitos ciúmes. Se o parceiro tem uma promoção, esse arquétipo se sente menos, se sente menor, não consegue vibrar com o outro, sente que tá perdendo. Se tu é minha amiga, eu tenho ciúmes de todas as tuas outras amigas que tu tem, né? A pessoa às vezes faz demais pelo outro e não faz para si, cuida demais do outro e não cuida de si. Então isso tudo faz parte dessa Deméter na sombra. E como é que tá esse chakra umbilical aí de vocês? Como é que vocês sentem essa energia de amor na vida de vocês, de autocuidado e de cuidar do outro também? E aqui fala da harmonia dos relacionamentos. Então, se essa Deméter não sentiu o amor, essa criança interna que a gente tem, a nossa criança interior, ela fica ferida. E eu deixei, inclusive, aqui no YouTube uma meditação para que vocês tragam esse arquétipo para a luz através de abraçar a sua criança e de fazer as pazes, então, e honrar os seus ancestrais. Então, quem tiver acesso aí, né, depois da live, olhem lá, se tu sentiu que pegou aí em ti, que tem muitas questões com a tua infância para resolver, que a tua criança teve que ser, às vezes, pai e mãe dos pais, às vezes as nossas crianças também, né, todos os abusos que sofrem, psicológicos e de outras ordens, tudo isso fica registrado no primeiro e no segundo chakra. Violência também sofrida, né? Quando a coisa é na força. Então fica tudo registrado. Por isso que a gente também faz as reconsagrações de útero, de ventre. Aqui é o nosso chakra emocional. E o bom equilíbrio das nossas emoções dependem desse chakra em ordem, depende dessa Deméter na luz. Porque quando ela está na luz, ela é dependente financeira, ela é independente, né? Financeiramente, amorosamente. Quando ela está na sombra, ela precisa do outro para viver. Quantas pessoas vivem num casamento, num relacionamento há muito tempo, nem se gostam mais e estão junto lá porque são carentes? Quantas pessoas sofrem com pessoas abusivas, mas não conseguem viver sozinha e aí vivem com qualquer um? Então é quando essa Afrodite não visita a Deméter entra na sombra e aceita qualquer coisa para a vida dela e muitas vezes não conseguem gerar dinheiro, né? Não consegue gerar valor porque ela não entende seu valor. Ela não entende seu propósito, ela não entende a sua vocação e o seu talento. E passa sempre de pendurado aí, chupinhando alguém na vida, infelizmente. Bom, um cristal para esse arquétipo. Além da meditação que eu deixei aí para vocês, vocês vão poder usar a ágata fogo para quem tá se cobrando muito sobre aparência, que já nem sai, nem olha pro lado e nem entra no Tinder, porque não vão me olhar. Tô brincando, né, gente, Tinder, mas enfim, não vão me olhar, não vão me querer, tá com medo, né, de sensualizar, que tá com medo de sentir prazer, que tá com muita dificuldade, que precisa ter mais coragem, que precisa ter mais audácia, que precisa ter mais vigor. Então, eu acho a ágata fogo um dos melhores cristais que tem, inclusive para desbloquear as pessoas que querem ter filhos.
né? A fertilidade, essa parte de criar também, não só filhos, mas criar arte, criar um novo momento, ter uma força, assim, eu tô na né, na M. Eu preciso criar um novo momento para minha vida, né? A Ágata Fogo, ela te dá esse... Mas tem um outro cristal muito interessante para quem tem muitos traumas aí com o pai e mãe, e, enfim, com a criança ferida, que é o quartzo tangerina. Eu vou contar essa história do quartzo. Eu tava numa loja de cristais no Cachai, né, em Porto Alegre. Amo Cachai, Vânia, sensacional, a dona. E aí eu fui só para comprar floral, gente, só para comprar floral. Mas lá tem uma loja de cristais e o cristal, quando ele quer trabalhar no nosso campo, a gente bota o olho. Ele pode estar lá embaixo numa gaveta escondidinho. Ele vai dizer, ei, me leva. E foi assim. Eu só senti a minha cabeça fazer assim, ó, para uma prateleira lá em cima. E eu só escutei a minha mentora, Morgan, depois eu vou contar mais um pouquinho sobre ela, dizer assim, leva e coloca, faz o tratamento no chakra umbilical. Peguei aquele quartzo tangerina, era uma pedra desse tamanho, um lado ela era toda laranja, embaixo ela era branca. Levei para casa e me esqueci. Aí ela me lembrou, né? Tá aí. Aí eu sempre faço em mim, me auto-aplico o reiki, coloco os cristais e me auto-aplico o reiki. Assim, quase todos os dias, mas toda semana, com certeza. E antes de fazer os rituais, né? Antes de eu trabalhar para vocês, eu me cuido, me alinho para poder fazer. Tá, eu fiz, coloquei, e quando chegou lá, tava me aplicando reiki no chakra umbilical, com a pedra em cima. Hoje vai ser o dia de eu me expor, né? Eu fico assim, vaca! Eu gritava, lembrando da minha mãe, de uma situação. Eu botei aquilo pra fora de uma maneira, claro, já tá tudo bem com ela. Nossa, minha mãe é a primeira feminista que eu conheci, mas a gente sempre vai ter alguma coisa com nossa mãe, com nosso pai, com nossa avó, com quem cuidou da gente, que não ficou legal, né? E ela era uma Deméter aqui em cima, ela tava sempre em cima da gente, né? Com excesso de cuidado. Então, eu não pude fazer certas coisas. E eu tava botando aquilo para fora, eu tava botando uma dor, uma coisa que eu tinha com a minha mãe que eu não sabia que eu tinha. Eu não sabia que eu tinha porque ela morreu, eu tinha 24 anos. Morreu em 2000. Então, para mim, cara, coitadinha da minha mãe morreu de câncer e eu só tinha saudade dela. Ela foi uma mãe o melhor que ela pôde. Ela cuidou da gente, a minha mãe e meu pai eram casados, aquela coisa de, né, aquela família tradicional. Todas as famílias têm os seus problemas, mas eu não tinha acessado algo da minha mãe. E as dores que ela tinha, e o relacionamento que ela tinha com meu pai, essas coisas. E ali aquilo veio para fora. E ali eu consegui entender, quando isso veio para fora, através do quartzo tangerina, eu consegui me enxergar dentro dos meus relacionamentos, né? E de coisas que eu fazia, de relacionamento principalmente comigo mesma. Gente, foi assim, ó, a perfeição. Claro que hoje, né, depois de todas essas práticas, de todas essas meditações, foi o que eu falei, eu consegui compilar isso tudo na escola de espiritualidade e terapias naturais, e hoje por isso que eu estou trazendo uma parte da escola para vocês e ensinando isso para vocês, né? Isso aí são coisas de mais de 30 anos de prática, de estudo, com os meus alunos, então tudo isso veio. E eu tive também uma das minhas alunas da escola, que ela fez esse trabalho com quartzo tangerina, também num círculo de mulheres que eu fiz, e ela se lembrou de coisas que estavam ali registradas. A gente fez uma reconsagração de ventre, a gente fez na Mãe Terra e tal, e ela se lembrou disso que tinha acontecido com ela com 5 anos, que ela não lembrava, e ela não gostava de transar com o namorado. Ela foi passando, ela largava os caras porque ela não queria. E ela não sabia por quê. Então, o quartzo tangerina é excelente para esse chakra umbilical, principalmente quando a gente tem coisas para resolver que tenham a ver com os nossos pais, ou quem cuidou da gente, com relacionamentos, com traumas também de abusos. E vocês vão poder usar esses dois. E em relação aos aromas, para ir trazendo essa coisa, né? E lembrem-se, né, gente, quando a gente chegou nossa, vi um troço desse. Vai para terapia também, né? A gente pode liga para reikiana, liga para
para psicóloga. A gente tem que se ajudar. A gente tem que olhar a dor. Porque se a gente não olhar a dor é poder. Sentir é poder. A gente vive num gratiluz, oponopono, é lindo, maravilhoso, mas a gente tem que olhar as nossas profundezas também, senão a gente nunca vai curar. A gente fica naquela luz falsa, né? E uma essência que embala a nossa criança interior, na verdade duas, que são excelentes, para quando a gente está nesse processo assim de uma trava infantil, de alguma coisa que a gente não consegue superar, que a gente não consegue adultecer, aquelas pessoas, eu quero ele, porque eu não trabalho, eu só sofro se eu não tiver com aquela criatura, ou com ela, ou com ele, né? Gente, tem pessoas que são extremamente... Eu entendo que tem pessoas que para algumas pessoas é muito importante estar bem nos relacionamentos, mas a gente não pode entrar em causa e depender do outro para viver, querer morrer se a gente não tá com alguém, não conseguir trabalhar, a gente não conseguir, né? A gente esquece da gente, a gente perde o eu. Claro que vai doer, a gente tem que sentir o luto às vezes. Quando a gente toma um pé na bunda, esse chakra, a Deméter entra na sombra na hora, por causa da rejeição. Então, todas essas coisas, né? Pessoas que foram muito rejeitadas, tiveram muitos relacionamentos rompidos, com muita traição. É difícil a Deméter não estar na sombra. É difícil. Laranja doce e erva doce, né? Vocês podem usar em óleos essenciais, vocês podem tomar chazinho, vocês podem usar essas duas essências para fazer a meditação que eu deixei aqui no YouTube. E também vocês podem usar aí o gerânio, o ilang-ilang, para dar aquela força, para a gente poder ir para um novo momento, para a gente estar mais criativos. A gente pode usar o meixang para aquela pessoa que fica rabugenta na vida, sabe? A Deméter rabugenta dentro de casa, que só reclama, tudo é ruim, não quer fazer nada, não quer, ai que saco. Meixang para trazer leveza para essas pessoas. E também para conter o chantagista emocional e vítima. Deméter na sombra é a vítima, coitada. Porque aconteceu isso comigo, porque isso acontece comigo, porque ninguém me ama, ninguém me quer, não sei o quê, e vai, chantageando e manipulando todo mundo através das emoções. Vocês devem conhecer uma par de gente assim. Deméter na sombra. Compartilha depois a live com a pessoa. Não diz nada. Só compartilha. Deixa ela chegar nesse momento e se ver, né? E tentar se curar e tentar melhorar. Então aí ficam duas pedras e essas essências para vocês. E também de fazerem o encontro aí com a criança interior de vocês, que eu tenho certeza que vai ser muito bonito. Essa meditação é uma meditação guiada. A música, gente, dessa meditação, muitas de vocês me deram feedback e que dormiam na meditação. Meditar é difícil, né? Porque a gente tem que ter um treino mental para não dormir. Façam sentadas. Se vocês, porque essa música ela foi feita para alterar o estado de consciência. Essa música é minha e do Guga Reis. A gente criou essa música justamente para meditar. Então ela apaga. Então quem dormir, senta para fazer a meditação, não faz deitado. Eu adoro fazer meditação deitada, eu prefiro. Mas também faço sentada se eu tô muito cansada, para não ficar entre sono, vigília e dormir, né, gente? Senão não vai funcionar. Vamos para outra deusa, a deusa Ártemis. E agora é que o bicho pega. A deusa Ártemis, esse chakra, que é o nosso plexo solar, 4 dedos acima do umbigo, que está relacionada a Ártemis na luz, esse chakra, gente, é o chakra do dinheiro. Se ele estiver bloqueado, se ele estiver em desequilíbrio, vocês não vão prosperar. Vocês não vão conseguir prosperar, vocês não vão conseguir ganhar dinheiro, vocês não vão conseguir ter aquele brilho, pessoal, né? Aquela pessoa que entra e irradia quando ela tá no ambiente, quando ela tá falando, ou muita timidez, muita baixa autoestima, entra nos lugares e fica carregado e diz, eu sou anjinha, eu sempre pego tudo de todo mundo, porque eu, né? Então, aqui é a entrada e saída de energia, como eu me vejo por dentro, meu interior, e como eu me vejo projetado no mundo, como eu me vejo para fora. Quando esse chakra está fechado, nós temos medos que paralisam, né? A Ártemis, ela
paralisa. Ela cria fobia social, ela não quer ver ninguém, ela se isola, ela tem muita dificuldade de, né, de expressar o que ela sente também. Não consegue emprego, nunca consegue um emprego que seja bom. Ela não cresce na vida. Vocês já viram essas pessoas que fazem a mesma coisa na vida inteira, que não conseguem prosperar, que vão para entrevista de emprego, que tenha doutorado em Harvard e estão fazendo qualquer outra coisa menos na área delas, porque elas não conseguem, elas não brilham, não acontece. Gente, não acontece. E aqui tem umas coisas que são muito importantes. Quando a gente vai lá e namora, né? Há uma troca de energia, de fluidos, mesmo se for online, tá, gente? Quando a gente acessa e liga a energia sexual, que é essa energia criativa, com outra pessoa, nós ficamos 6 meses com a energia dessa pessoa no nosso corpo e a pessoa também vai ficar 6 meses com a energia de nós lá, 6 meses. O ruim é que isso faz com que a gente atraia situações naquela energia. Então, se tu não sabe quem é essa pessoa, o nosso corpo é o nosso templo sagrado. A gente não pode deixar qualquer um entrar. A gente tem essas experiências geralmente na adolescência, né? Quando a gente está se descobrindo, quando a gente está numa fase mais narcísica do nosso ser e quer seduzir, conquistar, ver o que dá, enfim. Depois, gente, assim, né? A gente sai nos barzinhos. É bom, é. Mas, gente, é o nosso corpo. É o nosso templo sagrado. E se a gente trocar energia com qualquer um, depois para tirar e para limpar isso, gente, é difícil. Então, se tu gosta de sair e ferver e, né, ok, se tá nessa fase ainda, ou se tu gosta e ponto final, ou se tu tá com alguém que é pesado, que é pessimista, que é, né, ruim, que é uma pessoa ruim, que é uma pessoa abusiva, que é muito carregado, ou que está passando por um momento mais deprimido. Então, vocês vão usar o olho de tigre. O olho de tigre para filtrar a energia dessa pessoa, mas tem que estar no corpo. Então, essa história de esparadrapo no umbigo, gente, não funciona, até porque o plexo solar não é no umbigo, é 4 dedos acima, então vocês não vão acessar, vocês só vão criar sujeira e cola no umbigo, e aliás, nem tem que estar fechado o plexo solar, ele tem que estar aberto ou com filtro. Então, vocês podem usar um olho de tigre, uma pulseira. O ideal seria colocar ele dentro do umbigo com aquele esparadrapo, micropore, para a energia entrar e sair. Ah, Janine, mas tu não disse que é 4 dedos acima? Sim, mas uma pedrinha, ela tem um raio muito gigante, às vezes, nos protege o campo inteiro, a nossa aura inteira. Então, é claro que ela vai funcionar no plexo solar. A gente pode usar o quartzo fumê, a gente pode usar a ametista, a gente pode usar o quartzo jacaré, aliás, eu vou falar isso. O quartzo jacaré é ótimo para quem tá sem libido. Excelente, bota embaixo da cama ainda pro casal. É uma maravilha e filtra também essas energias. Mas o quartzo jacaré só vai filtrar no corpo. Então, mas a olho de tigre é a melhor, na minha opinião, tá? E também traz segurança na hora de subir num palco, de apresentar um TCC, de ir lá falar no centro comunitário, de falar na reunião do condomínio, de conseguir expor ou quando a gente precisa de autoridade, né? Os líderes que não, às vezes a gente tem que assumir um cargo de liderança, como é que se chama, assim, que eu preciso tomar conta de muita coisa e eu só quero ficar na minha quietinha, sem ninguém me incomodar. O que acontece? Úlcera, né? Gastrite, nervosismo. E, ai, meu Deus, o que vai ser agora? E aí esse chakra vai fechando. Outra coisa muito séria que fecha esse chakra. Racismo, fascismo, todas essas coisas ruins sociais, comparação. Ai, o gramado do vizinho é sempre melhor. Por que ela consegue, eu não consigo? Ai, coitadinha de mim. Ai, tu viu ela? Olha ali que coisa horrível aquela roupa. Ou eu não vejo uma pessoa há anos, aí eu digo assim: nossa, tu ganhou tu engordou um pouquinho, né? Tu ganhou um pezinho, né? Hoje mesmo eu tava falando com uma das meninas que sempre faz o Connect. Adoro ela. Ela já joga carta também há bastante tempo comigo. E ela disse assim: nossa, eu tinha uma sócia que sempre dizia: ah, essa roupa fica bem em mim porque eu tenho silicone, porque eu sou magra, e tu tá gordinha, né? Tu tá. Então, esse tipo de coisa
Quem fala isso é uma Ártemis na sombra. E quem recebe isso e fica mal, entra na sombra junto. Eu contei até na live que eu fiz do Aquece, já contei algumas vezes para falar sobre esse chakra. Eu fiz um show, que eu tenho uma banda no Brasil, agora eu tô morando na Itália, mas óbvio que eu vou chegar no Brasil, a gente vai tocar também. Uma banda que ficou 10 anos tocando. E eu teve um show que foi ótimo, a casa tava lotada e tal, e quando a gente terminou o show, todo mundo vem nos comentar, pessoas que nos acompanham, que seguem a banda, amigos, né? É sempre uma troca de carinho, assim, uma troca de muita energia no palco, foi muito bom o show. A gente desceu e eu cheguei na roda dos meus amigos, eles, ai, aí, tava legal, não vou dizer muito nome feio aqui, tava legal, não sei o quê. E aí uma menina olha pro meu amigo e diz, essa gorda aí acha que canta. Quando eu olhei pra garota, eu botei a mão no ombro dela e disse assim, sobe lá e faz melhor então, rindo. E segui minha noite, ela passou a noite inteira me cuidando, assim. Acabou a noite dela, ela passou o tempo inteiro me cuidando. O que aconteceu com ela? Ainda bem que eu estava sempre com a minha turmalina negra, a minha turmalina negra tá sempre comigo, aliás, tem várias por aqui hoje. Porque eu não podia, né? Quando a gente às vezes sai de noite, quem bebe, quem usa drogas, tu fica aberto à energia da noite, né? E só de estar em lugares assim, ai, ninguém vai deixar de sair por causa disso, mas que vocês tomem bastante cuidado e precaução aí. E que não, aquilo era daquela menina. Eu não sei se ela estava com raiva porque ela queria estar no meu lugar, eu não sei se eu lembrava alguém da infância dela, alguma coisa ela transferiu ou projetou em mim, mas aquilo não era meu. Então eu não deixei ficar comigo. Eu passei aquela noite maravilhosa. Eu sempre digo, né? Eu não sou a Beyoncé cantando, mas eu cantei muito bem. O show foi muito legal. A gente teve uma troca muito legal com o público e ela não gostou disso. Então, é isso que eu quero dizer. A gente está sempre com a Ártemis aí na sombra. A Ártemis na sombra, quando vocês estão com esse arquétipo na sombra, os relacionamentos ficam caóticos também, assim como a Afrodite. Eu tô sempre com um mau humor, um humor ácido, sempre criticando, sempre atacando. A casa é um pé de guerra. Tu tem que ser assim, tu tem que ser no meu molde, tu tem que ser assado. Então, gente, é isso, né? Ou muito medo. Eu tenho muito medo de ir pra vida, eu tenho muito medo de agir, eu tenho medo de olhar no olho das pessoas. Claro que se a gente tem uma neurodivergência, é claro que a gente vai ter, né, um autismo, um TDAH, outras coisas, ansiedade, alguma outra coisa, a gente vai ter essa dificuldade, essa fobia social, mas salvo com esse arquétipo na sombra, essas coisas também podem acontecer conosco de uma hora para outra. E a gente não pode deixar que essas questões sociais nos tirem, né, do nosso brilho pessoal, do nosso sol, do nosso centro de equilíbrio, que é esse chakra. Uma pedra maravilhosa para quem está com muito problema financeiro e que não está conseguindo sair ou que não está conseguindo crescer nas finanças. É a pirita. Não estou com a minha aqui. A minha está ativando um envelope vermelho. Vou ensinar vocês a fazer isso agora. Uma das coisas que vocês podem fazer aí por essa Ártemis, um decreto, né? Um decreto. Fulana de tal, fulana de tal, fulana de tal, em tal data, decreto a manifestação na minha vida de. Aí vocês vão escrever o que vocês querem, tudo que vocês querem. Escrevam uma folha, dobra, bota no envelope vermelho com uma perita em cima. Eu vou dizer para vocês não deixar isso no quarto, porque se vocês deixarem isso no quarto, pode ser que vocês não durmam, porque a perita é uma pedra muito energética, tá? Então deixa na sala, se vocês têm um altar, bota no altar, pode ficar na cozinha, não tem problema. Deixem lá ativando. Outra maneira também é de colocar diretamente essa pedra 4 dedos acima do umbigo. Fazer meditações com essa pedra. E fazer a respiração do plexo solar. Existe uma técnica que é para botar imediatamente na luz esse arquétipo, que se usado 21 dias sem parar, eu tenho certeza que vocês saem da pindaíba e vão conseguir começar a manifestar aquilo que vocês querem. Isso é uma das primeiras técnicas que eu ensino lá na Escola de Espiritualidade e Terapias Naturais e vou ensinar aqui para vocês, tá? Um aroma bom, né, para esse chakra. A canela é boa, o alecrim é bom,
A erva doce também é muito boa. Todas as ervas regidas pelo sol, a hortelã, a calêndula, a rosa amarela, né, que é Vênus e Sol. Todas essas ervas são excelentes para o plexo solar e para trazer essa Ártemis. Essa Ártemis na sociedade pode ser bióloga, esportista, quem gosta de ir lá pro mato, que gosta de bicho, que tem aquela casa cheia de animais, pet shop, veterinária, gente que cuida dos bichinhos, que varre parque, ativista, ambientalista, arqueira e tudo mais. Quem gosta de umas armas também, como esporte, né, gente? Assim como arco e flecha. Então, a Ártemis na luz, ela mira o alvo, escolhe o que ela quer, atira a seta e ela sempre acerta. É a nossa Ártemis na luz. Então, o que vocês vão fazer? Pega lá a pirita. Ah, pode ser outro cristal? Pode ser o citrino. Ah, mas o citrino é uma ametista cozida, Janine. É uma ametista cozida, mas funciona muito bem. E também pode ser o olho de tigre, tá? Para quem tá perdendo autoridade, para quem não tá sendo notado, para quem precisa perder o medo. Coloca ali 4 dedos acima do umbigo, deita, né? Obviamente. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca 7 vezes, bem profundamente. Ó. Inspira, leva o ar até o umbigo, infla a barriga, tranca a respiração contando até 3, ó. E solta o ar. Quando trancar a respiração contando até 3, faz esse ar girar em torno do umbigo. Então, inspirei, tranquei, senti o ar girar e soltei. Assim eu vou fazer por 7 vezes. No início, ali nas 3, 4 primeiras, eu posso visualizar uma fumaça, uma luz verde entrando pelas narinas, né? Indo até lá para limpar. O verde limpa esse plexo. Aí eu posso respirar uma luz amarela, né? Nas últimas, lá antes da 7ª, para abastecer esse plexo. E lá na última, eu vou visualizar uma luz dourada, como se fosse um raio de sol. Respirei, trouxe para cá e quando eu soltar o ar, eu vou abrir um sol aqui. Abrir um sol na minha barriga, né? Sente os raios do sol iluminando todo o corpo, todas as células, todos os órgãos, todo o corpo de vocês saindo, indo para o quarto onde vocês estão, para a sala, sei lá onde vocês estão, indo para a casa inteira, para o bairro, para a cidade, para o país e para o mundo. Quando vocês expandir, se tornar a luz do sol, vocês vão visualizar tudo aquilo que vocês querem acontecendo. Então, por exemplo, eu faço isso às vezes quando eu quero que a minha agenda encha. Então, essa semana não tá muito cheia. Eu vou lá e visualizo a minha agenda lotada até o dia que eu quero. E assim é. Ah, eu quero essa semana tanto de dinheiro. Já visualizo a minha conta, eu indo lá olhar, abrir meu extrato e tá esse valor na minha conta. Ou outras coisas. Ah, eu quero me recuperar da minha energia vital. Enfim, o que vocês quiserem. Então, vocês podem trabalhar o decreto e trabalhar essa respiração. Se vocês fizerem 21 dias, eu duvido que vocês não saiam da pindaíba, do azar, né? Do azarão. Ninguém me vê, ninguém me nota, eu não consigo dinheiro nem trabalho. Vão conseguir. Bueno, vamos lá. Gente, vou falar agora da deusa Atena, do nosso chakra cardíaco, nosso centro de poder, o nosso centro de amor. E essa deusa Atena, então, faz essa conexão com o nosso centro cardíaco. Atena é a deusa da sabedoria, é uma guerreira, mas não uma guerreira com arco e flecha como a nossa virgem caçadora Ártemis. Na verdade, Atena, ela é uma estrategista de guerra, a guerra da vida. Ela tem muita sabedoria, ela vem imponente, maravilhosa, mas quando ela tá na sombra, ela bota um escudo, uma armadura em volta do corpo, em volta do coração, para não amar. Ah, o amor é um líquidozinho que passa no cérebro, eu não preciso disso, ela não gosta de ser tocada, ela não gosta de ter massagem, ela não gosta de ser abraçada, ela já vem com a mãozinha assim, ó, oi, para não ter que abraçar ninguém, ela não gosta de beijinhos e abraços, nhenhenhé. Ela é muito mais racional que emocional, ela tem muita dificuldade de entrar em contato com os sentimentos dela, e às vezes de ser até empática com outra pessoa, tô falando na sombra, tá, gente? De ser empática com as pessoas, de se colocar, né, no lugar dos outros,
e de expressar amor ou receber amor. Então, esse chakra, né, essa Atena, ela precisa estar na luz. A Atena é aquela mulher de terninho, é a juíza, é a promotora, é a que trabalha em grandes centros administrativos, que manda na porra toda, né, que tem que fazer, que tem que acontecer, que... Então, essa é a Atena. E o que acontece, né? Como ela é muito racional, as pessoas chegam perto dela porque precisam do mental dela, mas não necessariamente querem se relacionar com ela quando ela tá na sombra. Porque ela não deixa. E a pessoa já sabe. Então ela tem que cuidar para não usar de autoridade, né? Que nem a Hera aqui. Usar essa estratégia que essas duas deusas têm para ser autoritária, para manipular os outros, enfim. Esse chakra cardíaco, a cor dele, que é bom para essa Atena, é o verde e o rosa. E essa Atena na luz, então, ela é uma grande sábia, ela está conectada ao amor, que é o nosso centro de poder, que é a nossa generosidade, gente, que é a nossa bondade. Vocês conhecem gente má? Me contem. Vocês conhecem, se eu dissesse assim, vocês conseguem se lembrar de alguém que é muito ruim? Vocês conseguem se lembrar imediatamente, né? É quando essa Atena tá na sombra, é quando esse cardíaco tá em desequilíbrio. Por exemplo, um psicopata, um pedófilo, ele tem esse chakra bloqueado, porque ele não consegue sentir. Porque esse chakra, ele pega todos os impulsos lá dos chakras básicos, que é mais instintos, né, que é o que a gente tem interno, e toda a parte espiritual de sabedoria, né, de parte social que a gente tem dos chakras superiores, e ele tem que acolher tudo isso com muito amor. Então esse chakra ele precisa estar bem, essa Atena precisa estar bem. Senão a gente não ama ou não se permite ser amados. E essa Atena ela entra na sombra porque geralmente quem cuidou dela não deu amor através do toque, não abraçou, não beijou, não disse filho, filha, eu te amo, não deixou ser quem ela queria, né? Aquela Afrodite já veio com a identidade roubada. Identidade roubada, por exemplo, né? Quantos, agora eu vou falar, quantas pessoas não conseguem se relacionar com amor porque foram abusadas? E o abuso, ele vai de todas as formas. Por exemplo, todos, assim, as crianças que sofreram abuso, o menino que é levado para as primeiras relações, num prostíbulo, gente, às vezes com 11 anos, com 9, com 8, eu tenho clientes meus que disseram, Janine, eu queria brincar de carrinho, tinha uma mulher pelada na minha sala. Então, essa coisa, né, patriarcal, ou escolhem o gênero da pessoa, o que ela vai ser, ninguém vai escolher isso da pessoa, isso aí tá muito dentro dela. Ninguém vai escolher a vocação dela. Ai, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo, tu tem que fazer aquilo outro. Ninguém. Então, essa Afrodite, quando nem visita a Atena. A Atena na sombra, ela não sabe o seu valor, ela não sabe ser amada, ela não sabe amar. E quando a gente está na luz dela, a gente ama com toda intensidade, tem relacionamentos amorosos lindos, de pura entrega. E a gente não fica só lá no chakra básico, né? Se dando aquele prazer, a gente consegue se relacionar inteiro. Então, olha a importância desse chakra. E um dos maiores, assim, as maiores terapias da Atena, trazer ela para a luz, é o abraço. Abraçar os seus, dizer que ama, demonstrar os sentimentos, principalmente se tu não teve, te abraçar, te acolher e te dar o amor que tu não recebeu. Também tem muito daquelas, né, que tem preferência dos filhos, e aí se cria essas mágoas, esses ressentimentos muito profundos, quando nós somos abandonados, né, que aí nosso segundo chakra, Demeter e a Atena entram numa solidão, numa sombra, numa tristeza, e que aquilo não passa, e que geralmente quando a gente é rejeitado na vida adulta, e a gente fica muito, muito, muito mal, é porque a gente já foi rejeitado lá na infância. E aí a gente se liga de novo com aquilo inconscientemente e a coisa fica muito maior do que é. Então, uma das maneiras é um abraço. Quer ver, assim, botar elas tudo na luz, é a dança do ventre, a milha, né? Para esses arquétipos. É a gente se dá esse amor, quartzo verde, quartzo rosa, água marinha verde para curar, né? Como auxiliares de cura.
nesse nosso chakra cardíaco para a gente poder. O quartzo verde ele limpa as tristezas, as mágoas mais profundas, é auxiliar de cura nisso, nas tristezas. Muito bom também passar o gerânio no chakra cardíaco, é excelente, um excelente. Ele pode ser, dá para passar diretamente, né? A canela e a laranja que são. A laranja é fototóxica, todo e qualquer cítrico, então o óleo essencial que vocês passarem, tipo limão, laranja, essas coisas, se forem para o sol, vocês podem ficar, né, manchados na pele. Pode ficar. E a canela é soda na pele, né? O cravo também, então não dá para botar puro, por isso que eu falo para botar no difusor de aromas. Se vocês usarem bem direitinho, como eu tô explicando, não vai ter perigo. O gerânio pode passar direto e ele vai abrindo esse chakra cardíaco, principalmente para quem tem muita dificuldade de amar e quer um relacionamento e não consegue. Quem tá mal aí no amor, encalhades, tá com esse arquétipo na sombra, né? Quando eu quero e eu não consigo atrair um amor, ou não consigo atrair um novo amor, porque tá ocupado aí com amor que não é amor, com amor que me humilhou, com amor que me deixou, com amor que me traiu, e aí eu não acredito mais no amor. Bom, nosso outro chakra, eu tô dando agora uma aligerada, porque a gente, senão, eu por mim fico a noite inteira aqui com você, sem problema nenhum, né? Outro chakra, assim, que é muito importante, na verdade todos são, mas aqui, né, é o chakra da nossa vontade, da nossa expressão no mundo, como a gente se expressa através do verbo ou de outra forma. Aqui é o nosso chakra da nossa deusa Hera, que ela pode estar na luz ou ela pode estar na sombra. O chakra da Hera, a Hera é a rainha, né, a rainha dos seus próprios domínios. Eu faço, aconteço, sou independente, porque ela recebeu toda a energia de Afrodite. Essas deusas, toda a energia dessas deusas vieram até aqui. Ela consegue expressar quem ela é no mundo, ela consegue dizer o que ela sente, ela consegue negociar, ela sabe dizer não, ela sabe dizer sim, né? Então ela é. Vou explicar para vocês de uma outra forma. A gente, por exemplo, eu expliquei isso no Aquece, mas eu vou passar aqui. A Hera é a esposa de Zeus. São arquétipos, tá? Então, tu pode ser Zeus, tu pode ser Hera. Então, né, eu posso ser Zeus ou posso ser Hera. Então, essa deusa Hera é casada com o deus do Olimpo, historinha patriarcal. Mas ela vai explicar direitinho, vocês vão me entender. Zeus, então, vamos falar com ela na sombra, né? Zeus, então, ela se casa com Zeus, porque ele é o deus limpo. Porque ela queria o poder dele. Então, o que acontece com as pessoas Hera na nossa sociedade? Elas se relacionam com as outras pessoas por interesse. Ou por dinheiro, ou por status, ou por poder, ou para viver a vida do outro, ou porque sentem nada e aí podem projetar isso no outro e viver às custas de uma outra pessoa. Geralmente, essas pessoas não amam, elas usam o Zeus, né? A Hera na sombra usa Zeus. E Zeus, por sua vez, tem inúmeros casos com todas as Afrodites que vê pela frente, mas não consegue se separar da Hera, porque ela é perfeita, maravilhosa, matriarca, manda na família e faz de tudo para manter esse Zeus no poder. Quantos casais vocês conhecem que são assim, que se traem, que é uma lambança? Essa Hera que não deixa essa outra pessoa embora de jeito nenhum. Essa pessoa é minha, o poder é meu e eu vivo isso e eu não vou dar para outra pessoa o que eu construí até agora. Eu tive que aguentar esse Deus e agora eu quero o dinheiro dele, meu patrimônio, a minha herança, meus filhos e assim vai. Então, quantas pessoas não conseguem se separar porque essa Hera na sombra ela é perfeita. A Hera na luz, ela é uma estrategista no bom sentido, ela se propõe a fazer uma coisa, ela vai lá e faz. A Afrodite visitou ela, então ela sabe o seu poder, ela pode ser uma presidenta de alguma coisa, uma segunda dama, ela pode ser, trabalhar em coisas de família, mantém as tradições, pode trabalhar com herança, com tesouro nacional, com coisas que são onde ela tem uma relevância, grandes eventos ela pode fazer, eventos luxuosos também, trabalhar na alta sociedade, enfim, ela tem um perfil, a finesse, né,
a sabedoria, porque ela tem todas as deusas nela e pode viver todo o potencial dela. Mas quando ela tá na sombra, ela vive sempre chupinhando alguém. Quando chegam os filhos, ela trata o filho homem e a filha mulher diferente. Quem tem irmão e irmã aí deve saber o que eu tô falando. Ela tem uma predileção por esse filho homem, porque afinal ela nunca teve o amor de Zeus, que por sua vez traiu ela com todas as Afrodites, e ela sabe e segue com Zeus, e projeta, né, esse amor pro filho homem, ou vice-versa, depende se tu é Zeus, né, ou Hera. E quer que ele seja um reflexo do pai. Não, teu pai é médico, tu vai ser médico. Já não tem querer. Os filhos, tanto a filha compete com essa filha. Ela trata o filho diferente da filha. E esse filho, muitas vezes, vira um homem filho, um homem grudado nessa era, que não dá um passo sem consultar a mãe, que a mãe se ratear quando ele casa, tá até na cama. Vocês conhecem gente assim? Eu conheço uma porção. Eu conheço uma porção de relacionamentos que são estragados com essa era inconveniente. Assim como a Ártemis na sombra inconveniente fala o que quer, critica e te chama de qualquer coisa e fala mal do outro. Esse chakra também, quando essa era tá na sombra, ela é extremamente manipuladora. Olha o que Hitler fez com o verbo, gente. Olha que horror. Então, esse centro é um centro de poder poderosíssimo. E as pessoas que trabalham também nessas questões que eu falei da era, também tem radialistas, também tem cantores, também tem palestrantes, pessoas que falam hoje em dia no digital, é o que mais tem, né? Youtubers e pessoas que usam o poder de manipular através. E se esse arquétipo estiver na sombra, pode levar. Quantas pessoas levam outras ao suicídio, por exemplo, através do verbo? Quantas pessoas destroem o outro através do verbo? Quando tá tudo fechado, já vem da Ártemis, já vem desse cardíaco, né? Então, quando vocês olharem essas pessoas fazendo isso, lembre-se dos arquétipos dela, lembre-se talvez por que ela tá nessa situação, porque justo viveu numa família assim, em desequilíbrio, na sombra, né? A gente tem que tentar tirar o nosso da reta dessas pessoas, não trazer o que é delas para nós, não deixá-las projetar as coisas ruins em nós, né? Dizer, o meu problema é tu, o meu problema é o sistema, o meu problema é isso e aquilo, né? Que já vem lá daquela Deméter, que já está acostumada a ser vítima, e chega aqui. Só que a Deméter, ela é uma super protetora. Ela não deixa os filhos crescerem. E a Hera não tem o amor da Deméter. Ela é só pura manipulação, sabe? Quando as pessoas, meu pai ou minha mãe eram muito frios comigo, ou quem cuidou de mim era muito frio. É a Hera. Vocês conseguem entender gente assim? Então vamos trazer essa Hera para luz, um mantra muito bom, que não é o mantra do chakra, mas é um mantra que vocês podem fazer para quando sentir assim. E aquele bloqueio mesmo, pessoa verborreia, que não para de falar, ou pessoa que não fala, que não expressa o que sente através da palavra. Usar aí, ó, quartzo azul para harmonizar esse centro. Vai estar podendo usar uma coisa que eu gosto muito, é a lavanda nesse centro e no cardíaco para acalmar. A selenita é uma boa pedra para todos os chakras. Então ajuda muito quando a gente tranca tudo e não pode dizer. Quando a gente está com um tirano, por exemplo, trabalha com um tirano e não pode pedir as contas porque precisa sobreviver e a gente tem que aguentar aquilo, né? Então a gente está vivendo com uma era na sombra e a gente tem que... é o mantra OM. Façam, escutem, bota lá para rodar no YouTube, deixa rolando o mantra, falam OM, deixa vibrando bastante nesse centro para trazer essa era para a luz, para trazer esse chakra para o equilíbrio novamente. Senão a gente não tem vontade de fazer nada, a gente não tem vontade nem sequer de viver, né? E fica também, sempre eu entrego o meu poder na mão do outro. Vocês já não entregaram o poder de vocês na mão do outro? Bom, a próxima deusa é a Perséfone, é a deusa do nosso chakra frontal. Ela é uma deusa que estava lá, pura, virginal, catando narcisos, né, na natureza, com suas amigas puras e virginais. Virginais não é de virgindade, virginais. Nesse caso até é da Hera, né? Porque é da Hera, da Perséfone, eu vou dizer por quê. Só que aí a Afrodite faz uma pegadinha e chega assim pro Eros e diz assim, Eros vai lá e flecha
o coraçãozinho de Hades, o senhor rei do inferno, do submundo, mas não esse submundo cristão, é só onde as almas vão, para o outro lado, tá? E deixa ele se apaixonar por ela. Eros vai lá e pum! Flecha Hades, que cai apaixonado por Perséfone. Ele vai lá, rapta Perséfone e leva para o submundo. Chegando no submundo, ele dá 3 sementes de romã para ela comer. E aí ela come as 3 sementes de romã e cai perdidamente apaixonada por Hades e se torna a mulher dele rainha do inferno. Esse mito fala muito de quando nós saímos, né? De quando nós perdemos a nossa virgindade, quando a gente sai daquele mundo que a gente está com a nossa mamãe Deméter, né? A Perséfone, filha da Deméter, de todo o amor e carinho, pura, virginal, da criança para adolescência, para o adulto, né? Quando a gente passa para adolescente, é um rompante quando a gente deixa de ser criança, né? É bem essa fase. Só que essa Perséfone na sombra, ela tem muitos pensamentos negativos, ela atrai pessoas ruins para o campo dela, atrai muita negatividade, violência. Eu conheço uma pessoa, a gente foi 8 vezes violentada, 8 vezes. Muito abuso de drogas, assaltos, ela pode ser brutalmente assaltada, acidentes, tudo acontece na vida dessa bichinha, coitada. Tudo que vocês possam imaginar acontece na vida dela. Porque ela está na sombra, porque os pensamentos são caóticos, os pensamentos criam vibrações no nosso campo, a gente entra na frequência dos pensamentos e a gente começa a atrair tudo que a gente sente medo e o que a gente pensa. Janine, mas eu não consigo não pensar. É um desafio, é um trabalho de autoconhecimento, é um trabalho para se conhecer. Tem alguns cristais que ajudam nesse processo, né, de limpeza, alguns óleos essenciais também. Concentração, foco, não consigo estudar, não consigo enxergar meu propósito de vida. As pessoas que estão sempre iludidas. O Ho'oponopono. O Ho'oponopono é ótimo, gente. Estou dando um exemplo bobo aqui, mas gratiluz, gratitude, a vida é linda e tu não se conhece. Eu sei tudo. Eu sei, isso eu já sabia, porque, afinal de contas, as Perséfones são, na nossa sociedade, pessoas que lidam, terapeutas integrativas, holísticas, gurus, tarólogas, astrólogas, que trabalham com espiritualidade, que trabalham com a energia ou que despertam também para isso, né? Não precisam trabalhar necessariamente, esse é o meu arquétipo, óbvio, mas tem pessoas que nós precisamos desse arquétipo na luz para ter visão, para saber o nosso propósito de vida, para estar numa vibe boa e atrair as melhores oportunidades para nossa vida. Essa Perséfone na sombra sempre, a minha Perséfone esteve na sombra, casadas com esquizofrênicos, Hades na sombra, Plutões esquizofrênicos na sombra, pessoas muito abusivas. Todas as patologias mentais e emocionais têm a ver com a Perséfone na sombra. E nós temos também, né, no nosso último chakra, que seria o chakra coronário, que é o aparecimento da deusa maior, que é quando essa Kundalini vem com toda essa informação e chega e explode no êxtase, né, de todas as deusas. E essa Perséfone, então, como é que a gente vai curar essa Perséfone, né? Com uma boa iniciação espiritual, frequentando algum lugar espiritual para poder trabalhar a sua espiritualidade. Acontece que hoje, principalmente no Brasil, né, a gente só conhece, na verdade a gente conhece poucas religiões, as patriarcais, a Perséfone só se calou, porque a gente só tem religiões patriarcais, né, seja o catolicismo, que pariu a mulher, líderes religiosos que são mestres, no budismo também, e a mulher perdeu o sagrado feminino. Foi roubado de nós, foi nos tirado todos esses saberes. Todos esses saberes foram tirados de Perséfone. A gente não se escuta, a gente não intui, né? Então, uma Perséfone bem intuição, insight, não entra por essa rua que tu vai ser assaltado, já sai. Quando eu contei sobre o meu assalto, né, que tentaram com pistola e silenciador na frente da minha casa, eu já tinha dito para minha amiga, esse carro vai nos assaltar. E a gente não embocou na garagem, senão eles teriam trancado o nosso carro.
Ela ficou no meio da rua, quando viu o cara saiu, a gente teve tempo de fugir. Mais de uma vez eu consegui fugir. Então, essas coisas é quando a gente tá com a nossa Perséfone muito na luz. E claro que eu estava ancorada com a minha Morrigan já. Uma dos módulos da escola, agora eu vou falar da escola para vocês, mas a escola, um dos módulos é quando a gente ancora os nossos guardiões conosco. E eu escolhi a Morrigan me escolheu, eu escolhi a Morrigan para ser minha guardiã. E desde então, depois que a gente ancora, faz esse ritual de ancoramento e de dedicação com os nossos deuses e deusas que são guardiões que a gente escolhe, através dos estudos, eles passam a nos defender, a nos proteger e a nos guiar. São mentores, né? São muito mais que isso, né? Mas são mentores, guias para nós aqui. Então, por exemplo, em perigo físico, quando a gente precisa de uma oportunidade, quando a gente faz ali, acende uma vela, ou quando a gente realmente faz todo um trabalho mágico ancestral, eles estão ali para nos dar a mão, eles estão ali para nos mostrar, eles estão ali e a gente abre essa escuta. Ou através de sonho, ou através da intuição, ou escuta mesmo, ou enxerga mesmo, mas ninguém entra para a escola e vê fantasma. Isso não existe, tá? Isso daí é loucura. E outras coisas que a gente tem são as religiões afro, né? Que são bem conhecidas aqui no Brasil. E tem o espiritismo. E deu. E o resto, gente? Tem coisas maravilhosas. Isso daí, a história está engatinhando. O espiritismo, aliás, vem do druidismo, né? Da bruxaria celta lá, dos druidas. Então, isso são coisas que já não são mais nem faladas, né? Por exemplo, Arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel era o deus Lu, o deus celta, né? Com a sua espada, com a sua armadura, que ganha uma outra roupagem, um outro nome, porque não conseguiram, a igreja não conseguiu banir o culto dele, né? Assim como a deusa Bride na Irlanda, eu tive no templo dela, maravilhoso, ela virou Santa Brígida, porque lá acontecem curas milagrosas. Então, continuou a peregrinação. Então, eles foram ganhando outros nomes, outras roupagens, mas continuaram existindo. E a escola é exatamente isso, né? Aqui vocês receberam um pedacinho da escola de espiritualidade e terapias naturais. Eu vou explicar como é que funciona a escola. Existem inúmeros rituais para esses arquétipos, meditações, para trazer eles para a luz, para trazer eles para a sombra, técnicas que fazem o universo trabalhar a favor de vocês. E não tem nada dessa de trazer fluminho, de trazer, não é para isso. A gente não usa magia ancestral para isso. A gente usa a magia para uma cura, como auxiliar de cura. A gente usa para aumentar o nosso dinheiro. A gente usa ela para realizar um sonho. A gente usa para fazer uma limpeza energética no lugar. A gente usa, enfim, para socorrer um filho, para socorrer alguém que a gente ama, para alguém que a gente gosta, para melhorar os nossos relacionamentos. A vida é muito melhor assim. Quando eu comecei a trabalhar desta forma, por exemplo, o meu sonho desde os 15 anos era morar na Europa, fora do país. E depois, quando eu ganhei minha filha agora está com 16 anos, um dos meus sonhos era vir morar aqui, trabalhar no digital, morar aqui, ganhar dinheiro aqui, que é mais caro que o Brasil, né? Morar aqui, poder viver aqui, e por causa do perigo, por exemplo, do Brasil, né? Eu que já passei por algumas que tive que fugir. Então, vocês imaginem, e eu pude fazer tudo isso. E com certeza, com esses saberes lunares, com esses saberes da magia ancestral, que o universo abriu as portas. Gente, eu tirei uma cidadania em 4 meses, uma cidadania judicial, não é aquela administrativa que tu vem e tira 90 dias. A minha podia demorar até 2 anos. Eu tirei em 4 meses. Então, eu sempre digo, né, que eu sou a filhinha mimada dos deuses e das deusas, mas eu trabalhei muito para isso. Eu estudei muito sobre espiritualidade, sobre magia natural, magia ancestral, ervas, cristais, chakra-terapia, tudo isso que eu tô passando aqui para vocês. E aí eu peguei e compilei todo esse material de 30 anos, mais de 30 anos, e tá à disposição aqui de vocês agora. E eu vou falar da escola que eu disse para vocês que eu ia falar. Vocês estão me perguntando há muito tempo da escola de espiritualidade e terapias naturais. Vocês podem entrar para essa escola, não precisa saber nada. Eu pego na mão de vocês, ensino vocês passo a passo, cada coisa dentro da espiritualidade. São espiritualidades antigas, ancestrais, sagradas, de vários lugares, de vários panteões, para que vocês consigam
conversar com o universo e fazer ele abrir todas as portas e oportunidades para a vida de vocês. Isso é um treino, vocês vão ter um treinamento durante um ano, né? Um acompanhamento, vocês vão ter eu de mentoria, né? A nossa escola tem um grupo, né, no WhatsApp, eu entro dando aulas ao vivo, tanto no Instagram quanto fechada para o grupo. E aqui a gente tem no primeiro módulo, onde é a iniciação, a gente aprende a respiração, a meditação, esse cabo da ancoragem, né, que é o primeiro momento da escola ali, que tem o módulo 1. Não sei se dá para mudar aqui na tela. Olha ali, ó, o cabo da ancoragem, que a gente se liga à Mãe Terra. Nesse momento, a gente se conecta com a Terra a tal ponto que a gente consegue se revitalizar em minutos de meditação. Ah, Janine, eu tô morta de cansada, eu tô há dias sem energia. Vocês me veem sempre ligada no 220, né? No 220 no bom sentido, nunca nem de mais nem de menos. Mas se eu precisar me revitalizar, eu vou imediatamente fazer o cabo da ancoragem. Descarrego a energia e me carrego de energia da Terra. Eu chego a ficar vermelha as bochechinhas. Programa de limpeza energético completo, né? Porque a gente tem aquela coisa, eu quero dinheiro, eu quero prosperar, eu quero ficar rica, milionária, morar na Europa aí que nem tu, mas não limpa. A gente precisa limpar. E não é fumacinha só. Gente, isso aí não é assim. A gente tem que equilibrar os 4 elementos no nosso corpo. Por exemplo, quando a gente está com fogo demais, a gente cria raiva, a gente cria ódio. Quando a gente está com fogo de menos, a gente procrastina, a gente não tem ação. Quando a gente está com excesso de água, né? Eu tô depressiva, eu tô para baixo. Aí chega, você na minha casa tá mal lá, tá depressiva, tá mal, tá com excesso de água, eu vou te lá e te dou um chazinho de camomila para tu te acalmar. E aí ela é regida pela água e te deixa mais depressiva ainda. Então as ervas ainda tem essa questão do fogo. Se eu pegar só ervas de fogo e dar para uma pessoa que já quer matar ela vai ficar mais furiosa ainda, eu vou dar mais fogo para ela. Eu tenho que, ao contrário, eu tenho que dar água. Quando a pessoa é muito mental, o porquê do porquê, verborreia, não para, a cabeça não para, eu tenho que dar terra. E tem esse estudo, é muito importante. Por isso, quando vocês perguntam assim, eu passo os banhos, né? Geralmente toda lua cheia, toda lua nova, eu vou lá, eu ensino vocês a se conectarem no Instagram, né? Falo tudo direitinho. Janine, eu posso usar essa outra erva? Eu posso mudar que eu tenho essa em casa? Às vezes não dá. Às vezes pode piorar o quadro, que eu digo. Ervas, cristais são remédios. E se for demais, é veneno, né? Se for mal usado, é veneno. A meditação do plexo solar que eu ensinei para vocês aqui, para prosperidade, ainda tem mais algumas outras técnicas. A roda do ano, né? Como que vocês vão se conectar com a natureza? Por que que o universo começa a trabalhar a favor de vocês? Quando vocês entram nos ciclos da natureza sazonais, lunares e solares. E não existe, gente, 4 luas. Existem 8 luas e algumas outras mais. Tem azul, tem rosa, tem violeta, tem a lua negra, tem inúmeras outras luas que a gente necessita para o nosso ser. Nós somos seres cíclicos. Tudo que cresce, cresce com a lua, como diria Lulu. Tudo que cresce, que fica abundante, que fica próspero, é lunar. E quem não entra, né? Quem não planta, cuida da colheita, colhe e volta, vai lá ceifar e faz esse movimento, não sai do lugar. Então existem rituais de prosperidade. Também temos aí os 4 elementos, né? A conexão com a abundância da terra nesses ritos sazonais. E aí de bônus vai ter esses saberes sobre os elementos que eu sempre falo. O segundo módulo, o que eu fiz na escola, né? Eu coloquei um módulo de chakra terapia, de cristaloterapia e de aromaterapia. Para quê? Janine, eu gostei tanto da espiritualidade que agora eu, primeiro, para saber trabalhar direitinho e não fazer porcaria e não se queimar com óleo essencial, não fazer mal com pet, não, né? Saber usar os banhos também pode dar alergia, para saber, né, usar isso bem direitinho. Mas uma das coisas assim, quando a gente se inicia na espiritualidade, às vezes depois a gente quer trabalhar com isso. Então, nesse curso, essa escola te propicia o saber para tu atuar como chakroterapeuta, cristaloterapeuta,
né, como aromaterapeuta, e também de bônus da escola, vocês ganham a leitura de cartas de Lenormand, vocês aprendem a jogar o tarô de Lenormand. E vocês vão poder trabalhar para fora se vocês quiserem com isso, tá? Então, na chakra terapia, né, toda essa parte de chakras que eu tô falando de um modo mais aprofundado, com os cristais, com os óleos essenciais, com meditações que equilibram esses centros. Porque se a gente não estiver bem com os nossos chakras, vocês já viram, a nossa vida não anda, a nossa vida não caminha. E vocês vão poder fazer isso por vocês. Ah, mas eu não tenho tempo. Gente, se vocês acham que vocês não têm tempo agora, vocês não vão ter tempo nunca. Vocês nunca sairão do lugar se vocês não se propiciarem esse caminho auxiliar de cura, de se conectar com o seu poder, de se conectar com a sua espiritualidade. O momento é agora. A gente não sabe amanhã, né? Outra coisa, a aromaterapia, então, também, né? Todos os aromas. Eu ensino, eu gosto muito, eu já não uso mais muito assim, coisa que é detergente poluente, essas coisas eu uso na minha roupa, o titria melaleuca, eu lavo minha roupa com melaleuca. Eu sei fazer detergente, eu ensino na escola, sprays para passar, por exemplo, em casacos que a gente não pode lavar, mas que a gente foi para a rua, que a gente foi para a noite. Toda parte de aromaterapia, também para espiritualidade, também para afrodisíacos, várias coisas afrodisíacas, aí eu vou chegar lá. E como usar os óleos essenciais, tanto para vocês quanto no paciente. Gente, os e-books que tem, os livros que tem aí dentro da escola de aromaterapia, com toda a parte de óleos vegetais, de extração, como é que é feita, onde é que surgiu, todas essas vários óleos essenciais, como usar sinergias, misturas entre eles, que potencializam os óleos, vocês vão saber tudo isso, vai rir muito mais. É bem, é extenso de aromaterapia, mas tem muita coisa, mandalas de flores e de ervas para vocês poderem fazer na casa, para amor, para prosperidade, para proteção, para limpar o ambiente, ainda mais quando a família não se entende mais, quando a gente está mal dentro dos relacionamentos dentro de casa, sejam eles amorosos ou sejam com a nossa família. Tem toda a parte de treinamento mágico, né? Que é uma iniciação com vocês ali no treinamento mágico, vocês aprendem tudo. Tem dentro da escola também a imersão das deusas, né? Vocês vão ter tudo isso que eu tô falando aqui gravado lá, com mais meditações, vai ter tudo no mesmo lugar, vai estar lá na plataforma, a plataforma é da Hotmart. Vocês vão ter aí 3 anos para acessar, mas eu deixo vocês com mais de 3 anos se vocês precisarem. Principalmente, Janine, eu não me lembro sobre aquele cristal, sobre aquele aroma, e agora? Vocês vão ficar mais tempo de 3 anos, mas no mínimo 3 anos vocês vão ter acesso. Na aromaterapia, né, tudo como fazer, como utilizar, treinamento mágico. Eu vou deixar a Carol louca, né, Carol? Fala de um, fala de outro, volto para um, volto para outro. Treinamento mágico, então ali, como equilibrar essas 4 energias dos elementos da natureza, e isso fala sobre a nossa saúde física, emocional e energética, vibracional, espiritual. Saber montar um altar, saber fazer o seu local de poder, traçar um círculo mágico. E aí é que começa a questão toda. Janine, por que faço um trabalho de magia e não funciona? Eu fiz uma simpatia, um negócio e não funciona. Por exemplo, vocês aprenderam lá a fazer uma limpeza, ir lá na casa da vizinha, ajudar a vizinha que não tá bem, foram lá defumar, fizeram não sei o que, tá. Aí vocês saíram, a vizinha ficou bem, tá. E o que vocês fizeram com todos os obsessores que estavam na casa dela, com toda a carga, com todos os miasmas, com tudo que tava lá? Ou na casa de vocês? Existem técnicas espirituais que são extremamente protetoras, digamos assim, seguras para a gente agir, né? No círculo, o mal não entra e o mal não sai. Tanto para quando a gente bota para fora, porque qualquer ato que a gente faça, seja magicamente ou não, volta para nós 3 vezes. Então, por exemplo, eu estou manipulando as energias, por exemplo, uma prosperidade, para eu ganhar mais dinheiro esse mês, pedindo para o universo me mandar uma ideia, alguma coisa assim, né? A gente tem que fazer todas essas coisas dentro de um círculo mágico, que é quando a gente abre todos os mundos, quando a gente faz uma limpeza, essas almas, esses espíritos, essa energia vão para os locais de onde elas são, ou elas se iluminam, ou elas saem dessa dimensão e param de nos atazanar, porque se vocês fizerem fumacinha, a vibração de uma erva dura em torno de 7 a 14 horas.
no máximo 24 horas. Depois eles estão tudo dentro da casa de vocês de novo. Sem contar se vocês forem atacados. Vocês têm que saber o que fazer com isso, né? Os instrumentos ritualísticos, né? Caldeirão, varinha, pentagrama, hexagrama, todos os elementos, cornucópia, que são elementos de proteção, de prosperidade, de se ligar à abundância, de poder. Ali tem ainda a escolha do casal guardião, que é o que eu falei para vocês, né? Que quando eu escolhi minha Morrigan, quando eu escolhi ela, ela fala assim comigo, né? Hoje eu já quase nem jogo mais cartas para mim, eu jogo quando eu quero, mas porque eu já tô com essa conexão tão forte com ela, eu me sinto tão nutrida, tão abençoada com tudo que me acontece, ela tá sempre tão fortemente comigo, ela e o Dionísio, que foi o meu pai, que eu escolhi, depois tem inúmeros outros deuses que a gente se conecta, não só com essas deusas e os arquétipos gregos, mas tem celtas, tem nórdicos, tem hindus, tem o Egito, né, os egípcios, são inúmeros outros. E quando a gente descobre, por exemplo, eu tenho muito de Morrigan. Morrigan é um arquétipo guerreiro, é a feiticeira que faz o transpasse das almas, né, para o outro mundo. É a dona da magia, é dona dos domínios dela. Eu sou assim. E Dionísio, que é o deus das artes, da alegria, da felicidade, dos artistas, dos músicos, que é o meu outro pedaço, o outro pedaço de mim. E que eu tenho isso também. Então, quando a gente escolhe um arquétipo, às vezes até mesmo sem se dar conta. Quando eu escolhi Dionísio para minha vida, eu não sabia que eu ia ter uma banda que ia tocar 10 anos. A gente tocou na Argentina, a gente tocou na Escócia, a gente tocou na... E olha, a gente tocou em tudo quanto é canto, né? E foi tão legal, foi o meu lado Afrodite, né? A minha Perséfone misturada aí com a Afrodite, minha Afrodite na luz, né? Essa parte que tem muito a ver com o meu arquétipo. Então, quando a gente escolhe o nosso casal, além de a gente ficar mais forte astralmente, tipo assim, mandam fazer um trabalho de magia para nós, para nos matar, a gente só tem dor de barriga. A gente está sempre protegido, sempre recebendo os insights, sempre com a proteção lá de cima. Aí, depois do treinamento mágico, eu tô assim, resumindo, tá, gente? Vem o rito de dedicação, que é um rito muito especial, onde a gente se apresenta ao mundo espiritual, onde eles nos protegem, onde eles nos abarcam, onde a gente fica com... equilibra todos os nossos chakras e abre para o aprendizado. Então, a gente fica astralmente mais forte, psiquicamente mais capaz. Depois da dedicação vem o poder dos astros. Como a nossa magia fica infalível. Existem segredos no céu, gente, que se a gente usar a magia das luas, as luas passando nos signos, os horários planetários, a nossa magia fica infalível. Eu digo, a minha magia é infalível, porque eu sei esses segredos do universo. E tem tudo na escola. Tudo, vocês vão aprender tudo e muito mais. Vocês vão usar para o resto da vida de vocês. Outra coisa que tem além é o nosso animal de poder. O nosso animal de poder é o nosso guia, é uma medicina, né? O animal de poder, a gente ancora ele com a gente, por exemplo, eu tenho 2 panteras negras, que são meus animais, um dos meus animais de poder, eu tenho o corvo. Hoje eu vejo elas, tá? Primeiro a gente faz o ritual de conexão e diz, eu gosto tanto do leão, e o bicho que entra no teu corpo é outro. E quando ele chega, ele entra. E aí a gente vai olhar como ele vive, a medicina, como é esse animal totem, e diz tanto sobre a nossa vida. Nos ensina tanto, nos protege tanto. Inclusive, quando a gente está fazendo viagem astral, o animal faz a gente ancorar e voltar para o corpo e ninguém entrar no nosso corpo. Com um animal de poder, a gente fica protegido em todos os mundos e ainda recebe a medicina dele. Gente, é muito lindo. Eu até me emociono falando do animal de poder. Que quando eles chegaram para mim foi muito lindo. Eu tive uma ida que eu fui na Irlanda a pedido da Morrigan, do nada. Eu quero que tu vá agora lá, porque tu tem que acessar isso e isso em qual lugar, ela me disse. Rio of Tara era o lugar. Eu vi todo o lugar da meditação e eu fui. Quem estava comigo naquela época, eu ainda contei essa história. Ela chegou a dizer o nome do lugar. Nem sabia que existia. Cheguei lá e, resumindo, eu sentei no monumento que tem lá, do Rio of Tara. Comecei a meditar. Encheu de corvos na minha volta. Encheu. E os corvos não chegam onde estão as pessoas. Encheu. E a guia ficou de longe só cuidando. Quando o pessoal chegou perto de mim, os corvos foram embora.
Foi muito lindo. Gente, hoje, por isso que eu digo, né? E é tudo eu choro, né? Ai, meu, morre, meus corpos. Eu tava muito emocionada naquele lugar. Foi tão forte aquilo. E depois tem os rituais de limpeza psíquica, os rituais de proteção, que aí é desmanchar a magia, é saber se limpar de verdade, é saber se fortalecer lá contra o chefe bundão, saber o que fazer quando as pessoas estão nos sabotando. Aí tem todo um trabalho de muita proteção, que aí vem com todos os ensinamentos de antes. Por exemplo, quando a gente traça o círculo, tá, Janine, mas o que eu faço dentro do círculo? Lá no módulo dos cristais tem grades de cristais e mandalas de cristais que tu monta para prosperidade, para proteção, para limpeza, para o amor, para tudo da vida de vocês tem mandala, grade para o perdão, como proteger a casa, como proteger o quarto, como proteger essa energia que sobe da terra, que às vezes é ruim, do vizinho de baixo, do vizinho de cima, do vizinho do lado. Então, para tudo a gente tem as mandalas, cristais, as grades, e se usarem essas mandalas que eu ensino de cristais dentro de um círculo, vocês levantam qualquer trabalho, vocês fazem qualquer coisa. Mas aí isso aí eu ensino na escola. Depois tem o ritual de iniciação, quando vocês terminaram a iniciação, né? Eu sou a favor do seguinte dentro da espiritualidade. Eu não acredito que eu quero vocês comigo o resto da vida, alunos, me servindo, eu como grande sacerdotisa, mestra, não. Nós precisamos colocar para fora a nossa Perséfone, nosso sacerdote, nossa sacerdotisa que existe dentro da gente e tomar o nosso poder, se apropriar daquilo que a gente é, sabe? E com todos esses saberes também. Então, eu acredito na espiritualidade livre. Eu vou estar guiando vocês, eu vou estar explicando e trazendo para vocês o que eu tive até agora, né? Ninguém promete uma coisa que não tem, gente. Ninguém vai chegar aqui, eu vou ensinar vocês a prosperar, eu vou ensinar vocês. Se não tem isso, né? Isso aí seria até um. Então, assim, tudo que eu aprendi, tudo que eu vivi, tudo que eu tô passando isso para vocês serem livres, não dependentes de mim. Vocês vão saber tudo o que eu sei fazer. Outra coisa aqui. E agora é o seguinte. Como que funciona a escola? Como é que eu faço para entrar e não sei o quê? Bom, quem entrar na escola agora vai receber 2 bônus, tá? Um é o curso de magias do amor, o Afrodite, que aí tem... Gente, é lindo, né? Tem os rituais de conexão com a Afrodite, tem a Morrigan para libertação de tudo aquilo que impede vocês de ser felizes, dos traumas lá do passado que vocês precisam cortar. Janine, como é que eu corto esses traumas no Afrodite? Porque a Afrodite não é só o bonitinho, Afrodite bela, linda e maravilhosa. Também tem os ritos de amor e de beleza ali. Os afrodisíacos poderosos também. Mas vocês vão cortar lá atrás o que deixou vocês com marca, que deixou vocês traumatizados. Vocês precisam liberar isso para que vocês possam ser felizes. Tem aí muitas aulas dentro do Afrodite, tem os e-books, tem as receitas, tem tudo que vocês precisam. Um pouquinho, uma pitadinha de Tantra, questões com a Kundalini, né? Com a deusa Lilith, né? De se apropriar do seu poder, do seu prazer, de vencer essas coisas quando a gente teve os abusos, quando a gente viveu em relacionamentos abusivos, é no Afrodite que vocês vão curar. Também tem um outro bônus, que é o curso completo de tarô de cartas de Lenormand, fazer o que eu faço, e vocês vão poder fazer para vocês como uma ferramenta de autoconhecimento, de tirar dúvidas, para direcionamento da vida de vocês, o que eu preciso fazer agora. As cartas, elas dão uma visão mais ampla até de coisas que a gente não está enxergando em nós, e também vocês vão poder usar isso para outros, vocês vão poder aprender e jogar cartas para os outros, inclusive trabalhar como profissional dessa área, tanto presencial quanto digital. Todas essas chakra-terapia, cristaloterapia, aromaterapia é mais difícil, né? Porque a pessoa precisa sentir o cheiro, precisa ser tratada com cheiro, mas isso não impede vocês dar um curso de aromaterapia e vocês vão poder atuar nessas áreas como profissional digital e presencial, tá? E o seguinte, então, como é que funciona? Quanto que é a escola, gente? A escola é, olha só, cada curso desse, se vocês comprassem separado o Afrodite, é R$530. O curso de cartas é R$530.
E a escola inteira, com esses bônus todos, é R$ 1.250 em 10 vezes de R$ 145. Gente, R$ 145 é uma ida no restaurante, né? Quando a gente vai num restaurante um pouco melhor por mês. Pense, com todos esses saberes, o investimento que pode fazer vocês, inclusive, trabalhar com isso. Melhorar a vida de vocês, cortar de vez o que impede de vocês avançarem, né? De prosperar, de ter dinheiro, de ser feliz, de fazer o que vocês querem, de ser independente. Você pode acessar através do QR Code ou aí na descrição do vídeo tá o link para entrar na escola e fazer a sua inscrição. Então era isso que eu queria deixar para vocês. Eu estou muito, muito, muito feliz de poder ter mostrado para vocês sobre os arquétipos das deusas, para que vocês tenham um pouco mais de autoconhecimento, para também vocês entenderem um pouquinho mais do meu trabalho, né, de todo esse trabalho lindo, junto à Grande Mãe, junto à natureza, junto às terapias integrativas que vem ajudando cada vez mais as pessoas. A gente está despertando, né? As filhas da Grande Mãe estão despertando, os filhas da Grande Mãe estão despertando, estão se curando, estão melhorando. E é isso que me motiva e é essa a minha missão aqui. Se vocês quiserem agora, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar, me chamem lá pelo direct, me chamem nas redes sociais. Muito obrigada e ó, beijo para vocês.